Na aula de hoje a gente vai passar para o segundo modelo estrutural, que a gente vai ver, que seria o modelo de viga de Euler-Bernoulli, que é o modelo de viga que vocês aprenderam na graduação. Tá? Então aquela história de seção plana, planeamento plano depois da graduação, da deformação, etc. A gente vai ver mais em detalhe aqui. Vamos dar uma formalizada nesse modelo para conseguir colocar nas próximas aulas no framework de energia que a gente vai desenvolver. Tá? E também vou deixar no Moodle lá, tanto o vídeo quanto o material, para vocês começarem a trabalhar com a computação simbólica do Python. Então, uma das tarefas da aula passada era calcular a energia potencial total da solução analítica do nosso probleminha da barra 1D. Então, para quem fez essa tarefa, viu que é bastante trabalhoso. Mais sacalzinho mesmo, assim, porque você tem que resolver. São integrais simples, são integrais de polinômios, mas o troço começa a ficar grande lá, multiplicação de polinômio, integral, não sei o quê. Então a gente vai fazer esse tipo de operação utilizando essa computação simbólica. Então a gente minimiza o trabalho e principalmente a chance de errar. É bem fácil de errar lá em qualquer procedimento. A gente já começa a estudar esse negócio. Então tem lá no Moodle um videozinho explicando como utilizar, implementando um exemplo e tal. E mais dois arquivos com diferentes estruturas lá programadas, muitos probleminhas. Então é legal aí para começar a utilizar essa ferramenta que vai ser bem útil ao longo do trimestre também. Então, para a parte aqui da teórica, né, a gente permanece lá com a mesma pré-requisitos, seriam lá os capítulos de energia de livros de mecânica dos sólidos da graduação. Aí para a segunda parte é começar a estudar a linguagem de programação no Python. Tá? Então, a gente vai utilizar o JupyterLab, aquele da Anaconda que eu passei para vocês, ou vocês podem também utilizar um tal de Colab, que é praticamente a mesma coisa do Google. Então lá não precisa instalar nada, você acessa online, ele funciona como se fosse um Google Docs. Assim. Então é um Google Docs de programação lá em Python. Fica bem legalzinho de trabalhar também. E anotação, linguagem, tudo é exatamente a mesma coisa do Jupyter. Então fica à vontade para escolher instalar um ou outro. Para utilizar o JupyterLab, que eu uso aqui, então sugiro vocês instalarem o Anaconda Navigator, lá dentro tem lá muitas ferramentas relacionadas ao Python, inclusive ele. Então fiquem aí. Se já utilizarem outra plataforma, fiquem à vontade para permanecer com ela ou utilizar essa aí, não tem muita limitação. Então, qual que é o nosso novo modelo aqui? Então, na aula passada, o nosso modelo era da barrinha D. Então, o nosso mundo inteiro era governado pelo eixo X. Tá? Então, se a gente olhar para problemas estruturais, ele é bem limitado, praticamente inútil. Tá? Ele só serve mesmo aqui para questões didáticas. Já a viga tem um interesse bem maior. Então, o que acontece na viga? Então, a viga ela é uma estrutura que, vamos dizer, seria uma estrutura sólida, tridimensional, só que, como ela tem uma dimensão bem maior do que a outra, ou seja, o comprimento é bem maior do que a altura, e tem somente carregamentos perpendiculares a ela aplicados aqui no plano XY, a gente consegue criar um modelo simplificado. Então a gente vai sair de uma estrutura 3D. Se vocês estiverem na casa de vocês, olhem para uma viga lá, vejam que é um troço 3D e vamos transformar isso numa estrutura retilínea. Tá? O nosso modelo de viga, tudo que interessa para a gente ocorre aqui no plano XY. Então X é horizontal, Y é vertical. Tá? Então a nossa viga vai ter um comprimento L, vai ter a propriedade material E, e as propriedades da seção transversal vai ser momento de inércia e a área. Beleza? Carregamento aplicado nesse caso aqui vai ser um carregamento uniformemente distribuído ao longo do comprimento da estrutura. Porém, outros exemplos podem aparecer, por exemplo, cargas pontuais ou momentos pontuais aplicados aí num ponto qualquer da viga. Beleza? Então, essa é a cara do nosso problema.
Então, se vocês lembram lá de mecânica dos sólidos 2 aqui na USP, o nome que vocês tinham na universidade que vocês cursaram, o que a gente fazia lá? A gente calculava a tal da linha elástica da viga. A linha elástica era uma função v de x que nos apresentava ou nos representava o deslocamento vertical de qualquer ponto da estrutura. Então essa funçãozinha que a gente chama de linha elástica é chamada uma função v de x ou y de x. Então essa função, se eu desejo saber o deslocamento de qualquer ponto da minha estrutura, eu ponho o ponto x desse ponto desejado e vejo quanto que vale o deslocamento. Tá? Então lá no curso de mecânica dos sólidos, em algum momento foi deduzida a equação diferencial dessa viga. Tá? Então a viga com esse carregamento, a equação diferencial dela é dada por essa expressão. Então seria EI vezes a derivada quarta de V em relação a x, menos Q, que é o carregamento distribuído, igual a zero. Tá? Então aqui a gente tem uma equação diferencial de quarta ordem. Ou seja, as condições de contorno para essa equação diferencial, elas podem ser essenciais. Como ela é uma equação diferencial de quarta ordem, as condições de contorno essenciais vão ser sobre V e V', a derivada primeira de V em relação a x. E também a gente vai ter as condições de contorno naturais. As condições de contorno naturais vão ser condições de contorno que dizem respeito à derivada segunda e à derivada terceira dessa função. Tá? Então, em termos matemáticos, é isso aqui. Em termos físicos de engenharia, o que é? Condição de contorno essencial vai ser em cima, vai ser condição de apoio que impeça o movimento na direção y, ou seja, por exemplo, esses dois apoios, a gente tem uma condição de contorno essencial desse lado, que é V em x igual a zero, e no outro lado a gente tem V em x igual a L é igual a zero. Beleza? E vai aparecer também condições de contorno essenciais podem ser do tipo associadas ao V', ou seja, o que era o V' para a gente lá em mecânica dos sólidos? O V' vai ser uma função também, ela era a rotação de qualquer ponto da nossa viga. Então, lembrando lá que na aula de mecânica dos sólidos, a gente calculava a equação da linha elástica, tirava a derivada primeira dela e tinha a equação da rotação em qualquer ponto da viga. Então, por exemplo, para uma viga engastada, a gente vai ter condições de contorno essenciais desse lado, de dois tipos. Tanto o deslocamento vertical nesse ponto é nulo, quanto a rotação, ou seja, a derivada primeira do V em x igual a zero também vai ser nulo. Beleza? Então o problema de valor de contorno na viga de Bernoulli é o seguinte: a gente tem essa equação diferencial, o domínio é o comprimento da estrutura, de x igual a zero até L, e as condições de contorno podem ser essenciais e naturais. Então, para viga, essenciais são condições de contorno em cima de V, deslocamento, ou derivada primeira de V, que é a rotação, e as naturais podem ser em cima de V duas linhas ou V três linhas, ou seja, com as condições naturais que dizem respeito a momento fletor ou a esforço cortante. Então, lembrando lá que EI vezes a derivada segunda de V é igual ao momento fletor, que era normalmente a equaçãozinha que a gente integrava lá no mecânica dos sólidos 2. Então, para essa estrutura, a gente sabe que o momento fletor é nulo nas duas extremidades. Daí as duas condições de contorno naturais de EI V duas linhas em zero ser nulo e EI V duas linhas em L ser nulo. Então, só lembrando que V duas linhas é igual ao momento fletor. Beleza? Então aqui é a cara do problema que a gente tinha até então. O que a gente vai fazer? Vamos agora formalizar esse modelo da viga de Bernoulli de forma a conseguir construir aquela expressão de energia. Tá? Então, para construir um modelo, a gente segue aquele mesmo procedimento que a gente fez para a barra. A gente vai ter lá as hipóteses cinemáticas,
Uma vez feitas as hipóteses cinemáticas, que é onde a gente tem que pensar mesmo, propor o modelo, depois relação deslocamento, deformação, deformação, tensão, saem automaticamente aqui pela elasticidade. Beleza? Então, as hipóteses cinemáticas são sempre coisas que a gente arbitra em relação diretamente aos deslocamentos, ou seja, U, V ou W. Tá? O deslocamento em X e em Z. No caso da nossa viga, vamos fazer essa hipótese em cima do V, que é o nosso deslocamento de interesse. Tá? Então, o que acontece na viga da Bernoulli? Qual é a hipótese básica dela? Primeiro, todo o comportamento do interesse da estrutura se resume ao deslocamento ao longo do eixo X e eixo Y. Tá? Então, se a gente tem uma estrutura lá deformada, depois aplicado o carregamento, tudo que interessa para a gente é um ponto A que estava na posição inicial, ele foi para um ponto A'. Então, seria esse deslocamento vertical que a gente vai chamar de V. Beleza? Então, é esse cara aqui que vai interessar para a gente. Outra hipótese básica desse modelo de viga. Seções inicialmente planas permanecem planas e perpendiculares ao eixo longitudinal da viga após a deformação. Tá? O que isso quer dizer? Se eu tenho, por exemplo, uma linha reta, que se eu pego uma estrutura antes da deformação, desenho essa linha reta, okay? Quando eu aplicar o meu carregamento, a estrutura vai deformar, e essa linha que era reta, ela vai permanecer reta na estrutura deformada. Então, cada seção plana que eu tenho aqui na minha viga, ela vai permanecer plana. Tá? E tem uma hipótese a mais que diz o quê? Que ela também permanece perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Ou seja, se eu desenho essa linha reta aqui, e ela tinha 90 graus antes da deformação, com a minha linha neutra, que é a seção média da minha viga, depois que eu aplicar o carregamento, a estrutura se deformar, eu vou ter ainda um ângulo reto entre a seção plana e a minha linha neutra da viga. Beleza? Essa é a hipótese básica do modelo de Euler-Bernoulli. Para isso ser verdade, o que você precisa fazer? A gente despreza a deformação causada por cisalhamento. Tá? Então, no modelo de Euler-Bernoulli, a deformação cisalhante é nula, por causa dessa hipótese. Tá? Então, tem uma vantagem que vai simplificar bastante a formulação, e tem a desvantagem que a gente vai perder precisão em algumas situações. Tá? Tem o bom e o ruim aí do mundo da viga do Euler-Bernoulli. Terceira hipótese aqui é que o deslocamento vertical de qualquer ponto da viga é representado pelo deslocamento vertical do eixo longitudinal. Então, para a gente só interessa da onde saiu o ponto A e foi para o A'. Não existe deformação, consequentemente, na direção Y. Tá? Então, para uma viga de Euler-Bernoulli, para essa estrutura, deformação em Y é igual a zero. Tá? Então, se eu tiver um carregamento aqui distribuído, aplicado em cima da minha viga, eu vou supor que a altura da viga, aqui, vamos dizer, antes e depois da deformação, é exatamente a mesma. Não há essa deformação em Y. E, por fim, o eixo longitudinal não sofre nenhuma mudança de comprimento. Tá? Então, se a viga está em flexão pura, o comprimento dessa linha que eu desenhei aqui no eixo longitudinal da viga em cinza claro antes da deformação, permanece exatamente o mesmo depois da deformação. Beleza? Então são as hipóteses aí, básicas do modelo de Euler-Bernoulli. Beleza? Então o que vai acontecer com o nosso modelo de viga? A gente vai começar na elasticidade 3D, que a gente fez na aula passada. Vamos supor que qualquer ponto da nossa viga, tanto o movimento em x, y, z, dependam das três coordenadas. Tá? O que faz o modelo de viga? O deslocamento U, que é o deslocamento horizontal, eu vou voltar no slide ali e vou mostrar que ele vai depender somente da função V e vai depender somente de x. Tá? Então, como é que isso é feito? Vamos voltar ali. Vamos primeiro fazer a mais fácil. Essa hipótese aqui é o deslocamento vertical
de qualquer ponto da viga, ou seja, o V é representado pelo deslocamento vertical longitudinal da viga. Tá? Então isso quer dizer que aquele V de x, y, z vai se tornar simplesmente um V de x. Então no modelo de Euler-Bernoulli, ao invés de ter uma função complexa, eu tenho que o meu deslocamento na direção y é simplesmente uma função que depende de x, ou seja, a nossa linha elástica. Tá? E agora vamos ver como calcular o deslocamento na direção horizontal, ou de qualquer ponto da nossa vida. Vamos voltar aqui na figura. E vai ser o seguinte, ó, na condição inicial, o que eu fiz? Eu tinha um ponto A e eu tinha um pontozinho B aqui que eu desenhei. Tá? Vou aplicar o carregamento, a estrutura vai se deformar. Quando ela se deformar, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma rotação, ou seja, essa linha que estava aqui em A vai sofrer essa rotação de θ, que seria lá a nossa derivada primeira da função da linha elástica, o V'. E o que vai acontecer? Como ela sofre essa rotação, o nosso ponto B vai se deformar para baixo, vamos dizer, vir aqui para o B' e vai rotacionar lá para o B'. Beleza? Esse movimento do B' para o B' é o que dá o nosso deslocamento na direção vertical, nosso U, para a viga. Beleza? Então o que eu tinha lá mais da hipótese? No slide anterior a gente viu o quê? Que a seção plana permanece plana e perpendicular ao eixo longitudinal da viga. Tá? Então a gente sabe que esse ângulo aqui é de 90 graus. Com isso, a gente tem que esse ângulo aqui de 90 graus, a gente consegue extrair esse triângulo retângulo ali da figura. Tá? Então a gente quer achar o de x, a gente tem y, que é a posição, a distância da linha neutra, e a gente tem um ângulo θ. Tá? Então a ideia, a gente teria cateto oposto e adjacente. Então a gente sabe que tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto, menos u de x, que é o que eu quero achar, divididos por y, que é a posição onde eu quero calcular esse deslocamento horizontal. Tá? Como a gente sempre vai estar trabalhando com deslocamento e deformações infinitesimais, esse ângulo θ vai ser muito pequeno. Tá? Então a gente consegue aproximar tangente. Se θ tender a zero, tangente de θ é aproximadamente θ. Daí que a gente tira a expressão para U. Então a minha função, U de x, vai ser igual a menos y vezes tangente de θ, ou aproximando, vezes o θ. O que é o θ para a gente? θ é igual à derivada primeira da função v de x, ou seja, o nosso v' lá. Beleza? Então aqui eu tiro uma expressão para U, vejo agora que ele depende de x e de y, só que ele só é a função aqui realmente da derivada primeira de v. Então aqui a gente tem uma expressão bem simplificada para deslocamento horizontal de qualquer ponto da viga. Então ele deixa de ser uma função de x e z, ele passa a ser somente uma função de x e y, o z cai fora da jogada, vai ficar menos y vezes a derivada primeira de v em relação a x. Então, ele depende de y, que é a altura da viga que eu quero calcular o meu deslocamento horizontal, a distância da linha neutra, basicamente, multiplicado por v' no ponto x que eu quero calcular esse deslocamento horizontal. Beleza? Então aqui a gente super simplifica o modelo. E o que acontece com o deslocamento W? O deslocamento W seria saindo do plano. Aqui a gente está fazendo uma análise do plano, a gente esquece que está fora do plano, ele simplesmente não existe. Beleza? Então aqui, para um modelo de viga de Euler-Bernoulli, a gente tem aí duas componentes de deslocamento para qualquer ponto da nossa viga. Temos a componente U e a componente V. Tá? Em outras palavras, se a gente voltar para a nossa estrutura, eu tenho a minha origem dos eixos de coordenada aqui bem no centro da minha viga, aqui bem na esquerda, aqui, por exemplo. Tenho o eixo Y e o eixo X. Se eu quiser calcular o deslocamento horizontal e vertical desse pontinho aqui, o que eu tenho? Preciso da coordenada X dele,
Então, esse é o x que vai entrar naquela equação. Preciso da coordenada y dele, que é esse carinha aqui, a distância dele para a linha y. Então, tenho a posição x de um ponto qualquer, a posição y de um ponto qualquer, e se eu tiver a minha função v, eu consigo calcular o deslocamento de qualquer ponto, tanto na direção horizontal quanto vertical. Tá? Então, o nosso grande desafio aqui do modelo do Bernoulli se resume a calcular a função v de x, tá? Ou seja, a nomenclatura lá da graduação, calcular a linha elástica da viga. Se eu tiver a equação, a função que representa a linha elástica, de acordo com o meu modelo da Bernoulli, eu consigo calcular o deslocamento horizontal de qualquer ponto da minha viga. Beleza? Então essa é a ideia aí do modelo de Bernoulli. Então aqui a gente fez a primeira etapa, que é a hipótese cinemática. A gente definiu o que a gente precisa achar e expressões para ele. Beleza? A gente precisa achar o V, temos expressões para U e para V. O que a gente vai fazer agora? Transformar deslocamentos em deformações, depois deformações em tensões, depois tensão, calcular a energia potencial total. Tá? Então temos aí os deslocamentos. Vamos calcular as deformações, ou seja, passar PU para os epsilon lá. Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? As expressões chegaram a ver rapidamente na graduação, ou vamos ver mais a fundo aí na disciplina de fundamentos. Tá? Então a gente tem as expressões para deformação específica em x, y, deformação angular, gama de x, y. Tá? Então, deformação específica em x, o que é? Derivada de u em relação a x. Então como é que a gente vai fazer? Aqui a gente tem a expressão do u, ou seja, vamos pegar esse cara aqui, o u, e fazer a derivada dele em relação a x. Se eu fizer a derivada desse cara em relação a x, o que eu vou ter? Menos vai para fora, o y dependente de x vai para fora, vai ficar derivada em relação a x, derivada primeira de v em relação a x. Então vai ficar menos y, derivada segunda de v em relação a x. Temos epsilon x. Epsilon y, deformação de v em relação a y. Vamos derivar o nosso Vx em relação a y. Só que o V só depende de x. Ou seja, derivada de V em relação a y é zero. E por fim, deformação angular, que seria aquela deformação cisalhante. O que a gente precisa fazer? Derivar u em relação a y. Então, derivada de u em relação a y, o que eu vou ter? Vai ficar menos v' de x. E vou derivar v em relação a x. Derivada de v em relação a x vai ficar mais v'. Tá? Então, a gente vê que eles são igual a zero. O que está de acordo com a suposição do nosso modelo. O modelo de Euler-Bernoulli despreza os elementos, ou seja, a deformação angular também é nula. A única componente de deformação que é diferente de zero para o nosso modelo de viga de Euler-Bernoulli é o epsilon x. Beleza? Para transformar agora a deformação em tensão, utilizamos a lei de Hooke. Sigma x é o único cara que depende do epsilon x, então sigma x vai ser igual a e vezes epsilon x, vai ficar igual a menos y e v duas linhas. Então, simplesmente substituir aqui o epsilon x por menos y v duas linhas. E todas as outras componentes de tensão são nulas. São nulas por quê? Porque todas as outras componentes de deformação são nulas. Então temos as expressões para deformação e tensão do modelo de Viga. O que a gente faz agora? Constrói o funcional de energia potencial total. Tá? Então, para fazer isso, a gente precisa do componente de energia de deformação, do trabalho realizado pelas forças externas. Vamos olhar primeiro para o componente de energia de deformação. Então, esse U é dado por essa expressão aqui. Meio da integral no volume de cada componente de deformação vezes a sua respectiva tensão. Tá? Então, essa expressão, como eu comentei na aula passada, vem lá do Beer-Johnson e do Hibner. Tá? Então, se voltarem lá no livro da graduação, vocês conseguem recuperar ela.
O que aconteceu? No nosso modelo, só o σx e o εx são diferentes de zero. Então, a gente tem as expressões para ele, dada por essa equação 5 e pela equação 2. Tá? O resto, todo mundo é nulo. Então, vai sobrar somente o primeiro termo dessa integral. O que a gente vai fazer? Vamos colocar σx a função que a gente conhece de σx nessa expressão, que é o que eu tenho aqui. Com esse carinha o σx. Vamos colocar o εx, que é esse segundo carinha aqui. Beleza? E o que a gente vai fazer com a integral de volume? Vamos transformar ela numa integral de área vezes integral de comprimento. Tá? Então eu vou substituir o dv por dA dx e vou substituir a integral em v por integral de 0 até L no comprimento vezes a integral na área da seção transversal. Beleza? Então é o que eu fiz aqui nessa linha. Beleza? Então integral em área seria integral em y e em z. Tá? Então o que vai acontecer? O e, o v não dependem nem de y nem de z, eles saem para fora da integral aqui. Tá? O que vai sobrar? Vai ficar a integral de área de y vezes y, ou seja, de y ao quadrado. Se vocês lembrarem dessa definição lá do curso de estática da graduação, esse cara aqui é, por definição, o momento de inércia da seção transversal. Tá? Então, a energia de deformação do nosso modelo de Wigner e Bernoulli é simplesmente integral de 0 até L de EI sobre 2, V duas linhas ao quadrado. Beleza? Então essa é a expressãozinha que vai entrar no lugar de U aqui, no funcional de energia potencial total. Beleza? Então no próximo slide vamos ver como trabalhar com as forças externas. Então, da mesma forma que a gente fez lá para a barrinha, o que é trabalho realizado por forças externas? Trabalho é sempre força vezes deslocamento. Tá? Então, o deslocamento, o que a gente tem aqui para a nossa viga? O deslocamento ele vai ser dado pela nossa equação da linha elástica. Tá? Que vai representar o deslocamento de cada pontinho no meu domínio, cada pontinho da minha viga. Então, o trabalho realizado em cada pontinho da minha viga é o deslocamento desse pontinho, ou seja, o V do pontinho X, vezes a força aplicada nesse pontinho, ou seja, que é o vezes o Q, função Q de X. Tá? Então, esse aqui, V de X vezes Q de X, é o trabalho realizado em cada pontinho aqui da minha viga. Se eu quero o trabalho total, o que eu faço? Para somar todos os pontinhos, eu integro. Tá? Então, eu vou integrar de 0 até L dx. Beleza? Então, a integral de 0 até L de VQ dx é o trabalho realizado pelas forças externas desse carregamento uniformemente distribuído. Beleza? Então, o nosso W aqui se torna essa integral. Tá? Se por acaso eu tivesse lá uma carga concentrada aplicada bem no meio do vão, aqui, em x igual a L sobre 2. Tá? Qual era o trabalho realizado por essa carga? Seria o deslocamento nesse ponto, ou seja, o V em L sobre 2, que multiplica a intensidade da carga, que se multiplica aquela carga P, vamos dizer. Eu faria o quê? Somaria a contribuição desse trabalho aqui na minha expressão de energia potencial total. Beleza? Caso eu tivesse uma carga análoga. Se tiver um momento, vai ser análogo. Se tivesse um momento aplicado aqui, vai ser a mesma coisa. Momento M0 aqui, por exemplo. Vai ser agora, momento gera rotação. Então seria a derivada primeira de V, ou o nosso θ. Seria a derivada primeira de V nesse ponto. Vezes o momento que está causando aquele cara lá. Vezes M0. Beleza? Então essa é a ideia de construir aí a parte do trabalho realizado pelas forças externas. Então, basicamente, o funcional de energia potencial total de uma viga de Bernoulli com carregamento distribuído é esse dado aqui por essa expressão.
Beleza? Então, a gente vê que o funcional aqui, esse nosso sigma, ele é a função do quê? A derivada segunda de V e de V. Tá? Então, lembrando aquele conceito de funcional que a gente vai aprofundar mais na semana que vem. Funcional é uma função que depende de funções e suas derivadas. Tá? Então, a gente tem um funcionalzão. Então, aqui é um segundo exemplo. Considerando outras condições de contorno, outro carregamento. Então, notem, aquela parcela que a gente tinha de energia de formação da carga uniformemente distribuída, no trabalho da carga uniformemente distribuída, e de energia de formação permanece constante. O que a gente vai fazer? Somar as contribuições de trabalho realizado pelo F0 e pelo M0. Tá? Então, F0 eu multiplico, como é força, eu multiplico por deslocamento no ponto onde está aplicada essa força. Essa força está aplicada no ponto x igual a L, então vou multiplicar pela função V avaliada lá em L. E o momento causa rotação, então eu multiplico pela rotação no ponto onde está aplicado o momento. Beleza? Então essa é a ideia da construção aí do funcional de energia potencial total para o modelo de viga de Euler-Bernoulli. Então, o que fica como tarefa sugerida para a próxima aula? É vocês calcularem a energia potencial total para a solução analítica da viga apoiada. Então, vocês podem pegar lá a equaçãozinha que vocês tinham mecânica dos sólidos 2, por exemplo. Integrar duas vezes e usar duas condições de contorno para calcular as constantes de integração. Ou vocês pegam diretamente lá a solução V de x de um livro lá de mecânica dos sólidos. Tá? Não tem problema. A ideia é pegar essa função V e colocar dentro do funcional de energia potencial total. Ou seja, colocar aqui dentro. Vocês vão tirar a V do livro, vão colocar ela aqui, vão pegar esse V, calcular a derivada segunda dele e colocar aqui dentro. Beleza? Então vai ser um polinômio, vão elevar o polinômio ao quadrado, fazer as operações, no final vão ter um número aqui. Beleza? Uma expressão para a energia potencial total. Então a ideia é vocês irem entendendo que energia potencial total é um número que vai sair e o argumento dessa função, os dados de entrada são funções. Tá? Então, outra coisa legal dos funcionais que é diferente do que vocês tinham visto na graduação, a gente tinha funções f, onde o argumento era um escalar ou um vetor x. Tá? Então, funções, o que elas faziam? Elas mapeavam o espaço vetorial de injeções no E, ou seja, num número. Os funcionais, eles vão ter como input funções. Tá? Então, um funcional qualquer, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um espaço de funções, ou seja, essas funções V de duas linhas, e transformar num número. Então, essa é um conceito novo que a gente vai ter aqui nesse curso. Então, essa tarefa aqui é para vocês enxergarem bem o que está acontecendo. Tá? Então, executando essa tarefa, vocês conseguem ter uma expressão para a energia potencial total, substituindo os valores de I e L e a carga distribuída. Nessa expressão vai ter um númerozinho de energia potencial total. Então, utilizando esses dados aqui, quero que vocês plotem a linha elástica da viga. Então, é para vocês treinarem, plotar funções lá no Python. Vai ser importante para os próximos passos. E também plotar a função sigma de x. Tá? Então, notem, quando vocês obtêm a solução analítica, vocês têm a função sigma de x. Tá? Então, a tensão normal em qualquer ponto da viga, ela vai depender da coordenada x e da coordenada y de cada do ponto da viga. E vai ser dada por quê? Menos y, que multiplica e v duas linhas de x. Então, se vocês calcularem v,
tirarem a derivada segunda deles, vocês colocam nessa expressão, vocês conseguem calcular a tensão normal em qualquer ponto da viga, em coordenadas x e y, utilizando essa expressão. Beleza? Eu quero que vocês gerem um plot utilizando lá por exemplo, um gráfico de cor que vai nos dar a distribuição de tensão da viga para o lado do carregamento. Então, para também treinar esse tipo de plotagem em 2D utilizando o gráfico de cor. Assim. Então, fiquem os dois desafios para a aula que vem. Dito isso, se tem algum comentário, dúvida, querem fazer perguntinhas?